Olá, tudo bem? Primeiramente, mais uma vez, obrigado por você estar aqui. Muito obrigado pela sua atenção. Kleber Campos por aqui do portal Como Jogar nas Loterias. Hoje, nesse vídeo aqui, é um vídeo sobre dicas de Excel. Eu quero responder aqui uma dúvida aqui referente a um assinante aqui do portal, o Clériston Xavier. Antes de mais nada também, Clériston, muito obrigado pela sua confiança aqui no meu trabalho. Muito obrigado por estar inscrito aqui no canal, por acompanhar aqui os vídeos aqui através do canal do YouTube. E a dúvida do Clériston é o seguinte: você teria um vídeo de como conferir um jogo para a Lotomania em todos os concursos no Excel? Ele já disse que já tentou várias fórmulas, porém ele só consegue conferir um jogo de cada vez, um sorteio de cada vez, né? Eu quero fazer a conferência e retornar os valores acertados de 0 a 20 pontos em todos os concursos. Então, Clériston, esse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode fazer isso de uma forma totalmente automatizada aqui através do Excel. Só que eu vou te mostrar não conferindo todos os concursos com o jogo. Eu vou mostrar como você pode colocar 10 jogos ao mesmo tempo e conferir com todos os resultados aqui da Lotofácil de forma totalmente automática, tá bom? Então vamos lá. Vamos ao nosso vídeo aqui sobre dicas de Excel e hoje a contagem de pontuações em todos os concursos da Lotomania. Então aqui no Excel, eu já tenho aqui o resultado de todos os concursos da Lotomania, até o concurso 2199. Então esse arquivo aqui de texto que eu tenho aqui, você pode baixar de vários sites que disponibilizam aqui os resultados. Inclusive o próprio site da Caixa também disponibiliza o arquivo, não nesse formato aqui, mas você consegue transformar nesse formato aqui também. Então o primeiro passo, o que a gente precisa fazer? Colocar todos os resultados dentro da planilha do Excel. Então, vou selecionar aqui no arquivo de texto, Ctrl C para copiar a memória. Então, eu vou colar nesse local aqui, um Ctrl V. Veja que eu já tenho todos os resultados aqui da Lotomania, ordenados do maior para o menor. Então, eu vou inverter essa ordem aqui. Como você pode fazer isso? Eu vou selecionar todos os resultados. Veja que eu posicionei lá no concurso do concurso 1, só que está invertido, né? Até o concurso 2199. Agora eu vou na guia dados, classificar, e eu quero classificar pela coluna B. Então seleciono a coluna B. A minha tabela ou os meus resultados aqui não contém cabeçalho, então deixo desmarcada essa opção aqui. E eu quero ordenar do menor para o maior, ou seja, do menor para o maior, ok? Se eu coloco invertido aqui, nada vai acontecer, olha só. Cliquei, nada aconteceu, porém eu quero do menor para o maior. Então, número 1 vai ficar aqui, número 2 aqui e assim por diante. E o concurso 2199 será o último resultado aqui da nossa tabela. Veja que ficou no concurso de número 1 e o último concurso da tabela 2199. Deixa eu colocar uma coluna aqui para separar o número do concurso com os números do resultado, para ficar mais fácil aqui para a gente identificar. Agora eu vou selecionar toda a tabela, que eu quero diminuir esse espaço aqui das colunas, para poder aproveitar melhor aqui o espaço aqui na gravação do vídeo. Então selecionei toda a coluna, e qualquer coluna, toda a tabela, né? E qualquer coluna que eu ajustar, automaticamente todas as colunas ficarão com esse ajuste que eu estou fazendo. Então, eu vou deixar desse tamanho aqui, já está um tamanho legal. Se eu quiser mexer só nos números, eu seleciono só as colunas dos números e mexo por aqui. Veja que eu consigo colocar apenas agora, dimensionar, né, as colunas dos números. Perfeito, vou deixar desse jeito aqui, tá legal. E essa coluna aqui, vou diminuir ela também. Essa outra aqui, para poder aproveitar essa parte aqui, ó. Então, nesse local aqui, vou colocar aqui a minha relação dos meus 10 jogos. Você coloca os 10 jogos que você quiser, ou 5 jogos, ou um jogo, ou 11 jogos. Aí você precisa fazer a adaptação da fórmula. Então, eu já tenho aqui a relação aqui dos meus 10 jogos. Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar. Então, eu tenho aqui 10 jogos de 50 números. Então, nós temos aqui 50 números em cada um dos jogos. Então, esse aqui é o jogo de número 1. Até o jogo de número 10. Beleza. Agora eu vou criar mais algumas colunas aqui, que eu vou precisar de um espaço. Então, nesse local aqui, eu quero colocar o jogo 1 até o jogo de número 10.
Então, o que nós temos que fazer agora? Eu tenho que pegar esse primeiro resultado aqui e conferir com esse primeiro jogo e colocar a pontuação nesse local aqui. Depois eu tenho que pegar o mesmo jogo, que é o jogo de número 1, conferir com o jogo de número 2 e colocar nessa posição. O jogo de número 1 com o jogo de número 3 e assim por diante. No total de 10 jogos, ok? Como que a gente pode fazer isso? Então aqui nós vamos utilizar a junção de algumas fórmulas. Primeira fórmula é a soma. Depois, deixa eu aumentar aqui o tamanho da tela. Deixa eu ver se vai ficar legal. Se por aqui ou pela edição. Eu acho que vai ficar melhor pela edição. Depois eu faço pela edição aqui para poder aumentar aqui o zoom aqui na tela para vocês, para poder acompanhar, tá bom? Então, soma, conte-se. Então, eu quero esse intervalo aqui. Veja que é da célula D3 até W3. Eu vou propositalmente aqui fazer ocorrer um erro para mostrar para vocês de que forma que vocês vão corrigir, tá bom? Ponto e vírgula com esse intervalo aqui, ó. Selecionei, fecho a fórmula, fecho a outra fórmula, vou pressionar o Enter. Então, essa primeira fórmula aqui, ela está correta, não tem erro nenhum, que deu um resultado aqui de número 11. Porém, se eu arrastar a fórmula para cá, olha o que aconteceu. Parece que está certo também, né? Mas vamos conferir. Eu vou pressionar, vou clicar em cima da célula e vou pressionar a tecla F2. Então, F2, ele pega a fórmula e executa a fórmula e mostra para a gente que local que ele está selecionando todas as fórmulas aqui da nossa célula. Veja o que ele está fazendo. Tá vendo essa parte aqui do azul? Essa parte que está selecionada aqui em azul, que seria o intervalo E3 até X3. Veja que nós perdemos aqui o primeiro número aqui e já está sobrando o número. Então, toda vez que eu arrastar a fórmula aqui, para cá, para esse local, para a direita, ele vai sempre ficar arrastando essa fórmula aqui, o intervalo. E isso não pode acontecer. A gente sempre tem que estar travada nesse local desse intervalo aqui. E você pode ver também que para cá ele arrastou uma posição também, que é uma coluna. Veja que ele perdeu esse ponto aqui, a primeira posição aqui. E lá no final ficou sobrando uma outra posição. Olha só nesse local aqui, ó. Então, como que a gente corrige isso? Vamos corrigir primeiramente essa parte aqui, da parte azul, que é a parte aqui do intervalo, ó, da fórmula. Como que a gente faz isso? Vamos voltar lá na fórmula original, na primeira fórmula. Então, nós vamos fazer a primeira fórmula funcionar, que uma vez ela funcionando, basta a gente arrastar para todas as posições aqui, que automaticamente a nossa planilha fica 100% correta. Então, a gente precisa acertar apenas a primeira fórmula, tá bom? Como que a gente faz isso? Vamos lá. Eu vou colocar um espaço aqui, só para poder ficar mais fácil aqui para a gente identificar todas as partes aqui do intervalo. Então, essa primeira parte aqui é o intervalo. Veja que eu cliquei aqui, ele fala que é o intervalo, e aqui seria o critério, essa segunda parte. Então, vou pressionar F4 nesse local aqui. O que o F4 está fazendo? Ele fixou tanto a linha como a coluna. Ou seja, não vai mover nem a partir da coluna D e nem a partir da linha 3. Então, pressionei o Enter. Agora eu vou arrastar a fórmula aqui. Eu vou pressionar F2 nesse local aqui. Veja que ele não moveu o nosso intervalo, porém aqui o critério ele continua empurrando para lá. A gente não corrigiu essa parte aqui ainda, está certo. Porém, olha o que acontece. Se eu arrastar a fórmula para baixo e quiser conferir, por exemplo, esse jogo aqui, eu estou posicionado nessa linha, certo? Se eu pressionar F2, olha o que acontece. Ele está conferindo o jogo de número 1, ou seja, ele continua no jogo de número 1, conferindo com essa linha. Então, está errado também. Ele deveria estar conferindo essa linha aqui. Então, como que a gente corrige? Então, aqui a gente sabe que a coluna não pode mover, que é o parâmetro D, porém, o parâmetro aqui da linha, que nesse caso seria a linha 3, a gente precisa corrigir essa parte aqui também. Como que a gente corrige? Vou pressionar aqui o F4, vou selecionar o intervalo novamente, pressionar F4, veja que agora ele está com o dólar na linha, ou seja, se eu arrastar a fórmula aqui agora, ele vai sempre manter na linha 3, porém ele vai ficar movendo as colunas. Não é isso que a gente quer. A gente quer sempre que fica da D até a W, porém as linhas são variantes.
Vou pressionar F4 novamente. Agora ele vai fixar a coluna D, veja que tem o dólar D, porém na linha 3 não tem o dólar, ou seja, ela está variável, se eu mover a fórmula automaticamente, ela vai mover também. E no parâmetro final aqui, a mesma coisa, está fixado na coluna, na letra W, né, que seria coluna, e a linha está variante, então agora está correto. Pressionei aqui o Enter, vou mover para cá, e vou mover para cá também, para a gente conferir. Então, vou pressionar F2 nesse local aqui. Então, como eu estou posicionado nessa linha aqui, se eu pressionar o F2, o intervalo aqui da soma tem que estar nesse intervalo aqui. Então, vamos ver se está batendo. Pressionei F2, veja que ele está posicionado aqui, porém essa parte aqui do critério continua errado, porque a gente não mexeu ainda, a gente vai corrigir daqui a pouco. Ou seja, tanto faz eu mover para lá, para baixo, né? Ou para a direita ou para a esquerda, essa parte aqui a gente já sabe que ela está correta. Então, nós vamos corrigir essa parte aqui agora. Então, vamos voltar lá na primeira fórmula. Como que eu corrijo essa parte aqui, ó? Então, nós vamos colocar aqui a fórmula desloque de deslocamento. Então, eu quero deslocar a partir desse ponto aqui, pressionar o F4 para fixar. Veja que ele fixou tanto a linha como a coluna, então eu quero isso. Ponto e vírgula. Quantas linhas que eu quero deslocar? Não quero deslocar nenhuma linha no primeiro instante, porque eu estou posicionado no jogo 1. Então, eu vou usar a fórmula lins, a fórmula cos, aliás. Cos. E vou fixar aqui o primeiro parâmetro. O segundo parâmetro ele fica variável. Cos menos 1. Depois eu vou mostrar para você o resultado aqui da fórmula, tá? Pode ficar tranquilo. Cos menos 1. Deixa eu apagar essa parte aqui para não confundir. Ponto e vírgula. Quantas colunas que eu quero mover a partir desse ponto? Não quero mover nenhuma coluna, então é 0. Próximo parâmetro é a altura. Então a altura aqui da minha linha é apenas a altura de uma linha só, uma posição aqui. Ponto e vírgula. A largura da linha. A largura da linha são 50 posições, que é lá da primeira posição até a última. Eu sei que o jogo tem 50 posições. Então, coloco 50, fecho a fórmula aqui do desloque, fecho a fórmula do côndice e fecho a fórmula do soma. Pressionei o Enter. Veja que deu o mesmo resultado aqui. Agora eu vou arrastar a fórmula para cá. Veja que ele já começou a dar um outro resultado. Vou jogar a fórmula para cá também. Então, no primeiro passo aqui, vamos conferir se essa fórmula está correta. Como que a gente faz isso? Eu vou posicionar aqui, por exemplo, no jogo de número 4. Então, ele está conferindo o primeiro jogo aqui do resultado com o jogo de número 4. Veja que eu tenho um jogo de número 4 aqui e eu quero conferir com esse jogo aqui. Então, vamos lá. Primeira linha, primeiro jogo, com o jogo de número 4. Essa informação aqui do número 10, ok? Então, vamos lá. Vou pressionar F2. Veja que está posicionado corretamente aqui no primeiro jogo, porém essa parte de cá eu não consigo conferir, porque tem uma outra fórmula embutida aqui. Como que eu faço essa conferência? Vou clicar novamente aqui, vou selecionar apenas a fórmula do deslocamento. Deixa eu colocar um espaço aqui para poder ficar fácil da gente separar a fórmula. Vou colocar um espaço aqui. Então, vou selecionar apenas a parte aqui do desloque. E vou pressionar F9. O que o F9 faz? Ele executa a fórmula e mostra para a gente, sem confirmar, qual que vai ser o resultado. Então, pressionei F9. Veja o que ele mostrou para a gente. Número 1, 2, 4, 5, 6. Vamos conferir se o jogo de número 4 tem essa sequência aqui. 1, 2, 4, 5. 1, 2, 4, 5, beleza. 6, 7, 12. 6, 7, 12, ou seja, ele está posicionado exatamente nessa linha aqui. Então, como que eu faço para voltar a fórmula? Não posso pressionar o Enter. Ctrl Z para voltar. Veja que ele voltou a fórmula. Confirmo novamente aqui com Enter. Ou seja, eu sei que ele está posicionado no primeiro jogo, conferindo com o jogo de número 4. Então, vou repetir a fórmula aqui, porque ele ficou com uma exclamação ali, indagando que eu mexi na fórmula, né? Então, eu vou corrigir a fórmula aqui novamente. Como que eu faço também para conferir? Uma outra forma que você tem para conferir. Você concorda comigo, por exemplo, que esse jogo de número 1, confrontando com o jogo de número 8, que seria essa linha aqui,
Se eu zerar algumas informações aqui, automaticamente tem que mexer em toda essa coluna aqui? Tem que mexer, obviamente, né? Então, se eu apagar todas essas informações aqui, nesse caso, esse intervalo aqui, toda essa coluna aqui tem que mexer. Então, eu vou apagar. Veja que ela mexeu por inteiro, ou seja, eu sei que eu estou posicionado, essa coluna aqui faz parte ou referência com essa linha aqui, ou seja, eu consigo conferir também se está batendo. Vou pressionar aqui o Ctrl Z para voltar. Veja que ele mexeu novamente nesse local aqui. Então, nesse momento aqui, eu sei que a minha fórmula está correta. Você pode fazer outras confirmações também, outras conferências. Então, você pode posicionar, por exemplo, nesse local aqui, com o jogo de número 16, certo? Jogo 16, conferindo com o jogo de número 10. Clico aqui, volto lá na fórmula, selecionei o intervalo, eu vejo que ele está selecionando aqui, perfeito. E como que eu faço para saber se ele está posicionado no jogo de número 10? Então, eu seleciono o intervalo. Se eu selecionar errado e pressionar F9, olha o que acontece. O Excel vai falar que tem um erro. Por quê? Porque eu selecionei uma parte errada aqui da fórmula. Precisa selecionar toda a parte correspondente da fórmula para que ele possa executá-la de forma correta, beleza? Então, a fórmula começou aqui e eu sei que ela termina aqui. Vou pressionar F9. Veja o resultado, 1, 2, 4, 5, 9. 1, 2, 4, 5, 9. Estou posicionado no jogo de número 10. Estou posicionado no jogo de número 10, eu sei, ok, eu sei que está batendo. Pressionar o Ctrl Z aqui para voltar. Pressiono o Enter aqui novamente. E agora basta arrastar a fórmula para todos os 2.199 jogos. Por quê? Porque eu já conferi que a fórmula está correta. Veja que ele já fez aqui a conferência de todos os 2.199 jogos, com 10 jogos que eu tenho aqui dentro do meu controle. Se aparecer desse jeito aqui, não é erro da planilha, tá? Porque aqui não cabe, então ele fica mostrando isso aqui. Basta arrastar aqui a largura da fórmula. Veja que já está mostrando aqui. Então agora basta fazer a soma de quantas vezes cada um dos jogos pontuaram em cada um dos resultados. Então, como que a gente pode fazer isso? Vou arrastar a planilha para cá um pouquinho, para poder aproveitar esse espaço aqui agora. Então, o jogo de número 1, vou colocar novamente aqui a informação. Jogo 1 até o jogo de número 10. Vou colocar para cá. Então, o jogo de número 1, 0 ponto, né? Depois 15, 16... Então, eu vou conferir com todas essas informações aqui, quantas vezes que o jogo 1 teve 0 ponto, quantas vezes que o jogo 1 teve 15 pontos, quantas vezes que teve 16 pontos e assim por diante, em todos os 10 jogos de forma totalmente automática aqui na planilha. Então, a forma para contar é o conte, né? De conte se. Eu sei que o primeiro intervalo aqui do jogo 1 é esse intervalo aqui. Seleciono todo o intervalo, ponto e vírgula. Veja que ele está pedindo o parâmetro do critério. Qual que é o critério? O critério é essa informação aqui. E vou fechar aqui a fórmula. Vou pressionar o Enter. Tem um erro aqui e eu quero te mostrar como você corrige também. Então, essa primeira informação aqui, ela está batendo. Porém, se eu arrastar a fórmula, está errado aqui a informação. Eu vou te mostrar o que está errado aqui. Então, essa primeira aqui a gente sabe que está certa. Então, nesse posicionamento aqui do jogo de número 2, conferindo com informação de 0. Vamos pressionar F2. Está correto, ele foi lá para o jogo 2, está correto, porém ele está confrontando com a informação do jogo 1, está errado. Eu tenho que confrontar com a informação aqui do pontos. Deixa eu colocar pontos aqui nessa coluna aqui, no título. Pressionar F2 novamente. O que ele está conferindo? Ele está conferindo o intervalo correto, porém com a informação aqui do resultado do jogo 1. Na verdade, deveria ser informação aqui de pontos. Se eu pressionar F2 aqui, por exemplo, olha só. Ele já arrastou aqui para baixo de forma errada também. Estou posicionado aqui no jogo de número 7, porém ele não começou no jogo de número 1. Ele está conferindo com o critério também do jogo de número 6. Deveria estar conferindo com essa informação aqui, ó. Deveria estar desse jeito aqui, ó. O jogo de número 7 conferindo com 17 pontos. E a fórmula não está fazendo isso. Então, como que a gente faz para corrigir essa informação? Então, vamos voltar lá na primeira fórmula. Então, o parâmetro aqui de critério, de intervalo,
a gente tem que mover as colunas, porém não pode mover linhas. Então a gente vai fixar a coluna, porém a linha, aliás, a gente vai fixar as linhas, né? Porém as colunas são variantes. Então pressione F4. Se eu deixar desse jeito aqui, ele fixa coluna e linha. Não é isso que a gente quer. F4 novamente. Ele vai fixar a linha e não vai fixar a coluna. É isso que a gente quer. Ok, já resolvi aqui a primeira parte. Segundo parâmetro é o critério. A gente tem que fixar a coluna. A gente não pode sair dessa coluna aqui. Porém, a gente pode variar as linhas. Então vamos lá, pressionar F4. Ele está fixando a coluna e a linha. Não é isso que a gente quer. F4 novamente. Ele vai fixar a coluna. Ele vai fixar a linha, aliás, né, que está o dólar 16, e vai deixar a coluna variante. Não é isso que a gente quer também. F4 novamente. Agora ele vai fixar a coluna e vai deixar as linhas variantes. É isso que a gente quer. Beleza. Beleza. Pressionei aqui o Enter. Agora eu vou arrastar a fórmula para cá. Todo mundo aqui deu 0, não tem problema nenhum, porque não teve nenhum resultado aqui que deu o resultado aqui de 0. Mas como que a gente faz para conferir? Vou posicionar aqui, por exemplo, no jogo de número 6 e vou pressionar aqui o F2. Veja que ele está posicionado exatamente no jogo de número 6 e ele não saiu da coluna de pontos. Está ok também. Então vamos arrastar a fórmula para baixo. Vamos conferir alguma informação aqui de baixo agora. Vamos pegar essa informação aqui do F2. Ok, está batendo. Estou posicionado no jogo de número 6. Estou posicionado na coluna do pontos, beleza. Então, nesse caso aqui, esses 10 jogos, já tivemos em alguns concursos aqui, premiações com 17 pontos, porém, em nenhum desses jogos aqui, até hoje, desses 10 jogos, pontuou 18, 19 ou 20 pontos. Por isso que essa informação aqui está zerada, beleza? Vamos conferir se realmente essa fórmula nesse local aqui está correta. Como que a gente pode fazer isso? Eu vou pegar o jogo de número 8 aqui, por exemplo, e vou apagar essas informações. Vou deixar zerada. Veja que ele ficou com informação aqui. Deixa eu alterar aqui o tamanho, de 1754, ou seja, é porque está zerado aqui, por isso que deu todo esse valor aqui. Porém, eu quero pegar esse resultado aqui, um resultado qualquer, e vou colocar como sendo o meu jogo de número 8. Vou colocar o resultado aqui do resultado 501, os números do resultado 501. E vou colocar lá no jogo de número 8. Veja que nós temos aqui uma combinação, que foi exatamente o jogo de número 8, que já pegou 20 pontos, porque a gente pegou o resultado lá do concurso 501 e colocou como sendo aqui o meu jogo de número 8, ou seja, a fórmula está correta. Eu posso completar, se eu quiser, com o restante aqui, ou posso deixar dessa forma aqui, né? Na verdade, eu quis só fazer desse jeito aqui para a gente conferir se essa informação aqui está correta. Vou pressionar o Ctrl Z aqui para voltar, aquele resultado que estava antes. Já zerou aqui, ou seja, a gente conferiu que está correta. Então é dessa forma aqui que você pode conferir todos os jogos, os seus jogos. Nesse caso, estou conferindo 10 jogos ao mesmo tempo, com todos os resultados da Lotomania. E assim que forem saindo novos resultados, basta que você coloque o resultado a partir do resultado 2199, continua aqui arrastando a fórmula e lembre-se também de corrigir o intervalo aqui, que ele está posicionado no intervalo aqui 2201, você precisa aumentar o intervalo aqui também, para que ele confira todos os jogos novos que forem surgindo, que você coloque dentro da planilha, tá ok? Porque se você colocar apenas o resultado lá na parte de baixo, nesse local aqui, e não ajustar a fórmula ela está parada ou posicionada na linha 2201. Então, tudo que está abaixo da linha 2201, automaticamente a planilha, nesse caso aqui, ela não vai fazer a conferência. Você precisa fazer o ajuste, tá bom? Então, está aqui a planilha totalmente automatizada, que vai conferir 10 concursos ao mesmo tempo, com todos os resultados aqui da Lotomania, através aqui do Excel, de forma totalmente automatizada, beleza? Clareston, mais uma vez, muito obrigado aqui por você me acompanhar aqui nas redes sociais. Espero que esse vídeo aqui possa te ajudar aí na sua construção aí da sua planilha de análise. E qualquer dúvida que você tiver, coloca a sua dúvida, a sua mensagem logo abaixo aqui do vídeo, beleza? Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!